Diariamente, a gente se depara com informações que saem nas mídias sobre a violência doméstica e muitas vezes o feminicídio. No bloco anterior, nós vimos que essa madrugada mesmo, agora de manhã, uma senhora, uma mulher, na verdade, de 21 anos, foi assassinada pelo companheiro. Antigamente, a violência doméstica era um assunto que quase não se falava. E hoje, com o poder das informações e também das tecnologias, as mulheres estão tendo mais ciência e a importância, sim, de denunciar. E a gente vai falar sobre esse tema de violência doméstica e feminicídio, que ainda é um assunto delicado e triste, mas que precisa ser abordado. Algumas semanas atrás, mais um desses casos também veio à tona. Dessa vez, a vítima conseguiu reunir forças e denunciar. Eu estou falando da cantora Jennifer Borré, que assim como algumas mulheres, tinha um sonho de construir uma família e tinha, né, o sonho de ter uma história feliz ao lado do seu namorado à época, né, que agora é ex-namorado, o Thiago de Mello, que é ex-servidor público e também lutador de MMA. O que era para ser um sonho acabou se tornando um pesadelo. Mas quem vai contar essa história pra gente é ela mesma, a Jennifer Borré. E também, hoje eu recebo aqui no estúdio, junto com a Jennifer, a doutora Débora Mafra, que é delegada da mulher. Ambas toparam vir hoje no programa para falar sobre esse assunto. Bom dia. Infelizmente, não é um assunto muito agradável, né? A gente vai falar sobre a violência da mulher, a violência doméstica, né? E também o feminicídio. Gente, hoje de manhã a gente já se deparou com a notícia de uma jovem de 21 anos que foi assassinada pelo companheiro. E nós estávamos conversando aqui nos bastidores, eu e a doutora Débora Mafra, que para chegar nesse ponto, ela não fez a denúncia antes, né, doutora? Geralmente, as vítimas de feminicídio nunca denunciaram o seu agressor. A maioria delas, possivelmente essa também nunca denunciou. E a gente sabe que é difícil fazer a denúncia, por isso que a gente tem que falar da Jennifer realmente, sim, porque é um assunto que mexe com as nossas emoções, mexe com os vínculos que nós temos com aquele agressor, e a gente não acredita que vai se tornar uma vítima de feminicídio. Exatamente. Então a gente não tem que jogar pedra em nenhuma vítima de violência doméstica, e sim tentar com programas, né, como esse, além de informar, acolher essas mulheres, fazendo com que elas denunciem e não se sintam culpadas. Exatamente. Inclusive, nós estávamos conversando com a Jennifer já 2 vezes ela denunciou, essa foi a segunda. Nossa! Então, para você ver que ela está mostrando com o exemplo da vida dela como foi difícil o passo a passo. Como ela realmente perdoou novamente aquele agressor e ele voltou a agredi-la de uma maneira totalmente violenta, como ele fez as outras vezes. Quer dizer, é muito difícil um agressor que não entenda aquele agressor modificar e ter uma nova vida. Com certeza. Jennifer, bom dia. Eu sei que é um tema muito delicado, mas você pode contar pra gente como foi que tudo começou? Quando foi que você percebeu que ele era uma pessoa agressiva? A gente estava juntos, né, no total, desde se conhecer até aquela fase do ficar e namorar, enfim, há mais ou menos 2 anos, né? Quando ele me pediu em namoro mesmo oficialmente, em outubro de 2022, mil maravilhas, ele compartilhava do mesmo sonho que eu, que ele falava que ele queria ser pai, que ele já tinha feito muita coisa na vida e que agora ele estava focado nisso, que ele queria mudar e que ele estava buscando a Deus por isso. Nós nos conhecemos em um lugar chamado Célula dos Amigos, que é um lugar onde se fala de igreja, Deus, né? Isso, na igreja. Eu já vim desse berço evangélico, né? Sou filha de pastor, né? Meus pais são pastores aqui em Manaus, então assim, a gente acredita, né? Que eu acredito, e por mais que a vida tenha feito isso comigo, mas eu vou continuar acreditando na mudança das pessoas, né? Só que um agressor realmente ele muda para pior, né? E foi o que foi acontecendo. Começou com um ciúminho besta, aí começou com um comentáriozinho, ele tinha muitos ciúmes porque eu sou cantora, então eu sempre tive uma vida pública, né? Eu sempre fui muito ativa nas redes sociais e a gente acaba recebendo elogios, né? De admiradores, admiradoras. Daqui eu recebi elogios de pessoas do Brasil inteiro, sabe? Pelo alcance das mídias. E ele tirava print, me mandava. Ai, eu me sinto mal quando eu vejo essas coisas. Tipo, comentáriozinho, um coraçãozinho de 2020, quando eu nem sonhava em conhecer ele. Já pegava no teu Isso. pé. Aí ele começou a tirar print de quem me seguia e de quem eu seguia de volta. Mas
E aí controlando a tua vida. Isso, controlando a minha vida, exatamente. E aí foi quando começou as agressões verbais, né? Palavrão, assim, terrível, que não cabe a falar aqui agora, mas todos os palavrões. Aí começou murro no meu carro, isso já final do ano, né? E aí quando aí a gente ficou, eu terminei com ele, né, na primeira agressão verbal e esse murro que ele deu no meu carro. Nossa! E aí eu fiquei praticamente um mês afastada dele. E eu tenho gastrite nervosa, então depois desse fato, porque eu nunca tinha passado por isso, eu fiquei um mês indo pro hospital com problema de gastrite e problema de intestino, no meu intestino, né? Ficou muito... mexe com tudo. O psicológico, né? Então a gente sabe que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? E aí eu fiquei muito nervosa. Meu pai chegou aí na casa dele conversar com ele, falar que ele não tinha criado filha para passar por isso e tal. Ele estava arrependido. E aí ele começou, e isso era uma modalidade que ele usava muito. Quando a gente estava terminado, né, que eu bloqueava ele e tal, ele usava de pessoas próximas para falar contigo. Para tentar, ele falava assim: eu amo muito a Jennifer. As pessoas não sabiam o que eu estava passando, né? A gente brigou, mas eu amo ela, é a mulher da minha vida, enfim. E aí essas pessoas se compadeciam e vinham falar: olha, ele tá arrependido, dá uma chance. E foi assim que aconteceu. A gente voltou, ele me fez uma festa de aniversário pra mim, que eu fiz aniversário em fevereiro. Eu vou fazer uma festa pra você e tal, de 30 anos, né? E aí a gente voltou, só que não passou muito, ele voltou a agredir. Ai, meu aí Deus. Foi quando ele me agrediu fisicamente, aí ele me ameaçou de morte, falou que ia dar um tiro na minha cara. Ai, meu Deus. E todas essas questões, entendeu? E sempre as agressões eram na minha casa, sabe? As agressões físicas. Aí foi quando eu fiz a minha primeira denúncia, né? Que eu tava com hematomas. E eu demorei ainda 2 dias, porque eu tava com muito medo, porque ele me ameaçou, né? Ele falava: não adianta tu me denunciar, chama a polícia aí. Eu tenho muito amigo influente. Não adianta tu bloquear minha entrada aqui no prédio, eu tenho um amigo que mora aqui, que vai me liberar. Então, assim, eu ainda demorei 2 dias por medo. Mas foi quando eu cheguei pro meu pai, né? E eu moro sozinha, eu não moro com os meus pais. Hoje eu tô na casa do meu pai, né? Mas na época eu morava sozinha. Eu cheguei pro meu pai e falei: pai, tá acontecendo isso e isso. Mostrei o hematoma, mostrei os áudios de ameaça. E ele falou: você vai denunciar. Porque começou com xingamento, murro e olha aí, né? E aí foi quando eu fiz a primeira denúncia. E aí a gente fez a medida protetiva, foi até a doutora Débora que me atendeu, que acompanhou, né, esse caso, a primeira medida protetiva. E aí foi quando a gente ficou nesse tempo e eu me firmei muito, me apeguei mais ainda em Deus, porque era como se eu visse todos os meus sonhos destruídos, né? Porque eu sempre sonhei em casar. Sim. Sabe? Sempre sonhei em ser mãe. Tipo assim, é o sonho pessoal, né? Eu tenho 2 grandes sonhos, que é o profissional, que é ser cantora e poder levar a minha arte pro Brasil todo. Sim. E o meu sonho pessoal, que é ser mãe. E eu fiquei muito mal, eu fiquei muito abalada, né? Nós ficamos assim. E aí foi quando eu me apeguei muito em Deus na célula dos amigos. E aí... ele já era membro antigo da célula, né? Mas ele ainda não tinha se batizado e tal. O pastor sabia, né? Só o pastor e a minha líder na época sabiam do que havia acontecido de fato. Então as outras pessoas da célula não sabiam que tinha sido por conta de uma agressão. E aí foi quando o Tiago entrou em contato com o pastor e falou, depois de alguns meses, e falou: olha, eu tô muito arrependido do que eu fiz. Eu tô aprendendo muito com o meu erro. Eu queria mudar, E o único lugar que eu me sinto à vontade é na célula dos amigos. Eu gosto muito da palavra que você diz, que é uma palavra... Isso ele falando pro pastor. Sim. Aí o pastor chegou comigo por conta da medida protetiva, sabendo disso tudo, falou: olha, tem a opção de você vir num dia e ele vir no outro e vocês não se encontram. Ele é uma vida e tal. E eu falei: não, tudo bem, a gente não se encontrando, enfim. Aí aconteceu isso, né? Eu ia num dia, ele ia no outro. E eu falei: quem sou eu? Até falei assim: quem sou eu para atrapalhar a evolução espiritual de alguém? Então, aí as pessoas que não sabiam o que havia acontecido de fato falaram: ele mudou, ele tá batizado agora, nossa, o Tiago é outra pessoa, e que não sei o que e tal, e nananã. E isso vai mexendo. Com certeza. Né? Porque tem sentimento ainda, né? Vai mexendo, e é o que a gente estava conversando, né, doutora?
A gente tem um ponto fraco que eles analisam e vão lá. No nosso sonho. No nosso sonho. E aí, tu não vai mais ser mãe, tu não vai Exato. conseguir ser mãe. Eu te entendo. E ele falava, aí foi quando a gente retornou da segunda vez, lua de mel, porque é o ciclo da violência, né? A lua de mel, aqueles momentos assim, empolgantes, sabe? E aí todo mundo falava que a gente era um casal muito bonito e tal. E aquela coisa, né? Nessa época ele até lutou. E eu acompanhei ele na luta, ele ganhou a luta e tal. E aquela coisa, né? Sim. Que ele, como é que chama? Aquela sensação de... o ápice da alegria. Aí começou tudo de novo. Mesmo ciclo. Aí vem a tensão e tal. E as agressões. De novo, novamente. E isso foi já do final do ano passado pra cá. Meu Deus, né? Jennifer. A gente... E aí ele ia muito no meu ponto fraco. Por exemplo, é uma coisa que eu até quero ressaltar para as mulheres que estão me assistindo, que já denunciaram e deram uma chance, né? Não deem chance, gente. Eles vão usar isso contra a gente. Ele vai falar isso. Não, tu vai denunciar? Tu vai sair como errada. Tu vai sair como uma louca que deu a chance. Tu vai denunciar. O que aconteceu comigo da primeira vez? Ele usava muito isso. E eu eu demorei para denunciar. Eu deveria ter denunciado na primeira agressão, né, desse retorno, por conta dessa vergonha. Ele falava do meu pai. Falava que meu pai ia sentir vergonha da filha que tem. Tipo assim, ele ia, como eu disse, no ponto fraco. Por isso que eu demorei para denunciar. Mas quando foi da última vez que eu vi que ele tentou já me matar... Eu falei, gente, não dá mais. Dane-se se vão me julgar, dane-se se... Eu preciso ficar viva e sair disso, sabe? Então, se você, mulher que já denunciou, voltou e esse cara fala isso, não se sinta culpada, a sua vida é mais importante, sabe? Vá, denuncie de novo, se for preciso, peça ajuda. Como a doutora Débora falou, né? Parece que são etapas e etapas, né? Sim. São etapas. A mulher vítima de violência, ela demonstra isso, né? Que ela tem aquele primeiro lua de mel, aquele encontro maravilhoso, aí vem a fase da tensão com várias violências, mas não chega a tocar no corpo, depois vem a fase da explosão, onde toca no corpo, toca nos bens da pessoa, maltrata de uma maneira geral. Ela passou por isso. Ela tem vontade de denunciar e ao mesmo tempo tem vínculos e medos e pensando, será que é isso? Será que eu não estou exagerando? Porque a vítima de violência doméstica, ela se autoculpa. Sim. Então ela não sabia se ela estava no exagero ou não. Até que ela perdoa, ela retorna, volta novamente e isso é normal. Mas eles usam sim as palavras falando, você me denunciou e você voltou comigo. Aí o que a polícia vai achar? O que todo mundo vai achar? Que você que é a doida. Porque eu estava na minha, quem voltou foi você. Então, quer dizer, você que não tá com a cabeça boa, eu estou bem. Aí ela teve marcas no corpo e ela teve força de denunciar pela segunda vez. Não quer dizer que ela está curada, porque a parte física curou. Mas agora, a emocional dela está muito abalado, muito abatido. Com certeza. Ela tem sim dentro dela vontade de voltar, mas ela mesma tem que fazer a negativa de que não pode mais retornar, que não adianta ouvir mais nada, porque queira ou não, depois que acontece tudo isso, vem aquela culpa novamente, pensando, será que eu não exagerei na dose? Será que precisava de tudo isso, que agora está na penitenciária? E como eu falei para ela, precisava. Precisava sim, porque essas marcas não chegaram à toa. Não. Jennifer, eu nunca sofri agressão física, mas eu já sofri agressão psicológica, a doutora Débora sabe. E quem me ajudou foram as minhas amigas de trabalho na época, aqui na Rede Onda Digital. Eu não sabia que eu estava passando por aquilo, porque a gente não sabe o que a gente está passando. A gente está vivendo aquela situação. E até hoje, para mim, é difícil falar sobre isso, né? É algo que toca o meu coração, mexe comigo. Eu anulei minha vida. Eu estava deixando também os meus sonhos de lado, que é a TV, que eu, desde pequenininha, eu sempre gostei de trabalhar. Trabalhar não, eu sempre tive um sonho em ser apresentadora, em ser jornalista. E eu já estava deixando isso de lado porque eu me sentia culpada de vir trabalhar. Uma das coisas que ele falava para mim é assim, você ama mais seu trabalho do que eu, porque você passa mais tempo no seu trabalho do que eu, sendo que foi o meu trabalho que me ajudou. Né? Assim, eu digo, no dia a dia, mesmo vindo pra cá, colocando um sorriso na cara, por trás eu tava triste. Até hoje eu digo assim, que eu tenho um pouquinho de cicatriz, porque a gente fica traumatizado. Não é questão de gostar, de amar, porque eu não amo mais.
Nem isso ficou no passado há muito tempo, já estou vivendo um outro relacionamento que é totalmente diferente, sabe? É uma coisa que realmente, assim, a vida vai colocando pessoas certas na nossa vida, né? É o tempo é o melhor remédio para tudo. E eu lembro que à época eu não podia sair para ir para a rua, para uma externa, porque ele falava, você vai com 2 homens dentro do carro, um motorista e um outro cinegrafista, sabe? E são hoje os meus amigos, que é o seu Franquinho, a quarta-feira o Adriano, que é o meu cinegrafista, a doutora já conhece eles também, e eles me deram suporte. À época também eu tinha uma outra cinegrafista, que era a Andresa, todos os dias, e ela era minha amiga, que ela já tinha sido cinegrafista de outra TV que eu trabalhei e tal, e ela, minha amiga, é isso, bora, me incentivando, e as pessoas ao meu redor, eu tive uma rede de apoio muito grande. Eu também. Muito grande. Hoje em dia eu exponho isso, né? Eu deveria ter denunciado, me arrependo de não ter denunciado, mas a vida sabe o que faz e eu acredito que ele deve ter tomado um rumo na vida dele, não sei da vida dele, nem quero saber, só peço para que Deus abençoe ele e coloque ele no caminho certo, né? Apesar de que pessoas assim precisam de um tratamento psicológico muito severo para poder mudar, porque isso tá dentro da pessoa, sim, né, doutora? E olha só, gente, dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas mostram que 64% dos crimes de violência contra mulheres são cometidos dentro de casa. Quem tem essas informações é ele, o Lucas Conrado. Um levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas mostra que 64% da violência contra as mulheres acontece dentro da própria casa, dentro do próprio lar. E a grande maioria dos agressores são os seus companheiros ou ex-companheiros. As informações ainda é que logo em seguida vem violência contra a mulher nas ruas, no espaço urbano, em estabelecimentos comerciais. O número de denúncias e o número de situações envolvendo violência contra a mulher tem chegado cada vez mais às autoridades, muito por conta das mulheres estarem confiando cada vez mais no sistema de proteção. Aquela pessoa que se deparar com qualquer situação de violência contra a mulher ou mulheres que estiverem sofrendo violência psicológica ou violência física, podem entrar em contato com os números de denúncia. O 181, que é o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública, o 180 e 190, que é o da Polícia Militar. A identidade da pessoa será mantida em sigilo. Ainda as informações é que as mulheres podem ir em uma delegacia de proteção à mulher, especializada em proteção às mulheres, que tem na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Centro-Sul. Funcionam em regime de 24 horas com atendimento especializado voltado para a proteção das mulheres aqui no Amazonas. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui na nossa entrevista, que ainda é sobre esse tema de violência contra a mulher, a tentativa de feminicídio. A gente está falando do caso da Jennifer Borré, que está aqui conosco, a cantora, e também a doutora Débora Mafra, delegada da mulher. Doutora, no bloco anterior a gente estava falando sobre esses agressores. Eles comem a mente da mulher, né? Até nós nos sentirmos culpadas. E às vezes, por exemplo, uma coisa que a gente realmente tem razão, a gente acaba achando que não tem razão, que é leseira, e a gente se omite. Que foi o teu caso, foi o que aconteceu comigo e o que acontece com as mulheres que sofrem esse tipo de violência. Assim, o agressor, ele tem uma lábia muito grande, tanto que uma das características iniciais do agressor, ele é maravilhoso no início. Sim. Ele quer satisfazer todas as carências de uma mulher. Ele gosta da sua profissão, ele gosta da maneira como você se veste, ele gosta das suas tatuagens, ele gosta da voz dela, maravilhosa. Eu amo uma cantora. Então, vem em cima do que a gente estava querendo. Então, vem suprir nossas expectativas. Eles fazem surpresas bastante, levam chocolate, flores, aparece no trabalho na hora que você não está esperando, ou na escola, fazem muitas surpresas. E logo ele quer ter um relacionamento duradouro, porque afinal de contas ele não pode ficar longe da mulher que ele ama. Ele quer ficar com você o tempo todo. E logo em seguida ele quer isolar a mulher dos amigos e da família de uma maneira sutil, que a mulher entende como cuidado e não como um ciúmes doentio. Ela começa a falar, nossa, ele não quer mais que eu vá trabalhar, porque falou que lá no meu trabalho os homens são tarados, que os homens ficam olhando para mim. Eu escutava isso.
entendeu? E ele queria o meu bem, e ele não queria uma mulher falada. Ele não queria que eu tivesse amizade com as mulheres separadas, porque mulher separada faz a minha cabeça. Ele não quer que eu vá visitar minha mãe, porque minha mãe não gosta dele. Ele não gosta dos vizinhos da minha mãe. Então, a mulher começa a ter um monte de desculpa para não denunciar e não vê-lo como um agressor. Mas é isso que acontece. E o agressor, o tempo todo, ele fica manipulando a mente daquela vítima, mostrando para ela que se ela ouvisse ele, se ela obedecer ele, eles vão ter um relacionamento maravilhoso como sempre foi. Entre aspas. E todo tipo de violência que não seja física é como se não existisse nesse tipo de relacionamento. Ele xinga, ele humilha, ele manipula, ele persegue, ele quebra as coisas dela, força ela sexualmente. Isso não é violência para eles. O que é violência é a física, mas geralmente até quando ele comete a física, ele culpa a vítima por ter perdido a cabeça, porque se ela tivesse obedecido ou feito como ele gostaria, não teria acontecido aquele fato. Olha, nós temos um comentário da Georgina Serrão, ela fala assim: não existe só a violência doméstica, existe também aquela relação tóxica que junto vem a ansiedade, que são os traumas que trazem, né? Ansiedade, insegurança, e aí faz com que a mulher se sinta um lixo, e é horrível isso tudo, né? E realmente é isso que a Georgina falou. A gente acaba adquirindo uma crise de ansiedade, de pânico, né? Porque a gente fica com medo de sair, fica com medo que aconteça alguma coisa com a família, enfim, com a gente mesmo, no meio da rua andando, né? E esses caras, eles trabalham, eles mexem com o psicológico. Agora, o que será que passa na cabeça de um cara desse, assim? Eles são narcisistas. Eles se amam de uma maneira tal e acham que todo mundo tem que estar ajoelhado aos pés deles. Ele acha que tudo que ele faz é em prol à mulher. Se você conversar com um agressor de mulheres, ele não fala que ele é agressor, mas sim que ele teve cuidados demais, que aquela pessoa era uma pessoa tão rebelde que mexia com o psicológico dele, que tudo que ele fez, ele é contra. Mas naquele momento ele não tinha outra maneira de agir se não fosse daquele jeito, porque aquela mulher enlouqueceu a ele. Então, para você ver que a maneira como o agressor vê é totalmente diferente. E ele quer sim ter uma mulher para ele não amar, mas para ele pisotear, para ele maltratar. Ele sente prazer nisso, em ver aquela mulher sendo, na verdade, manipulada por ele, fazendo o que ele quer. Agora, Jennifer, como foi pra você? Eu acho que eu já até perguntei isso, mas vamos reforçar, se eu não perguntei, você fala de novo. Você reunir forças para chegar até a doutora, para ir na delegacia da mulher, isso te custou muito tempo, né? Assim, porque você estava falando, você passou 2 dias para você poder ter essa atitude de denunciar. Mas como foi que você realmente falou, não, eu preciso fazer, porque senão eu não vou sobreviver? A primeira denúncia, eu só tomei coragem porque eu cheguei com meu pai, né? Eu e meu pai, a gente tem uma ligação muito forte, né? E ele, extremamente desolado de ver aquela cena da filha dele machucada, ele falou, você vai denunciar. Então, assim, a primeira denúncia foi porque eu tive essa rede de apoio da minha família. Graças a Deus. Por isso que é extremamente importante a família não julgar, mas acolher. Sim. Né? E porque já é um julgamento, como a gente disse, nosso, né? Acho que é um dos piores julgamentos que a gente pode ter, é o nosso. E aí, se a família julga, né, com aqueles... Mas eu avisei, e beleza, eu avisei, eu disse e tal, mas naquele momento ali em específico é o acolhimento, é o suporte, né? Exatamente. E dessa segunda vez, como eu disse, ele me pressionava muito psicologicamente. A doutora falou que chega a ser assim, olha aí, tá vendo o que você fez? Se você não tivesse feito isso, eu não ia te bater. Ou então na cabeça dele, eu não sei se porque ele era lutador, não generalizando todos os lutadores, pelo amor de Deus, é um esporte lindo, inclusive eu já pratiquei MMA. Eu ia até te perguntar, você fez curso de defesa Fiz pessoal, curso né? de defesa. Isso daí foi o que não me deixou ficar quebrada. Isso que eu ia te perguntar, se você chegou a usar o seu curso de Sim. defesa pessoal. Lá na minha casa, nessa última vez eu usei sim, em algumas outras vezes, porque como eu disse, era sempre na minha casa. Ele me agredia. Das primeiras vezes eu ficava quieta, né? Eu ficava com medo e tal. Só que teve vezes que eu tive que reagir, sabe?
um perigo, né? Porque ele, por mais que eu tenha noção de luta, ele é profissional, né? Teve até uma vez que ele falou pra mim, sabia que eu sou considerado pela justiça uma arma branca? Como Sabe? assim? Mas por quê? Ele mesmo falou pra ti, então ele já teve outras denúncias, assim? Ele já teve outras mulheres, não sei se elas chegaram a denunciar, mas já... Depois que eu expus, histórico, né? ele tem histórico de violência. Ai, outras gente. mulheres chegaram que tiveram relação com ele, chegaram comigo depois e falaram ele tinha esse mesmo padrão comigo. Meu então eu não Deus. sou a primeira, sabe? E aí o que me deu força pra denunciar dessa vez foi eu ter lutado pela minha vida. Aquele grito ali que eu dei quando ele puxou a faca lá na minha casa, porque as agressões dessa última vez começaram dentro do carro. Nós estávamos voltando do aniversário de um amigo dele. Agora? Isso agora, já. E aí começaram as agressões lá, ele tentou causar um acidente puxando o freio de mão do carro, eu já estava dirigindo. Ele puxava a direção, ele me agredia, e eu fazia assim, e me defendia, e continuou em casa, quando a gente chegou em casa. Aí foi quando ele puxou a faca pra mim, né? E aí eu gritei, fechei o olho e gritei na esperança de alguém ouvir, não sei se eu ia sobreviver, mas eu gritei. E aquele grito foi assim, um grito de socorro mesmo, e tipo, eu vou quebrar esse ciclo agora. Graças a Deus. Chega, entendeu? E aí foi quando ele fugiu, né? Ele chegou a sair correndo, sair correndo pelo bloco, né? Que eu moro. E eu fui atrás dele porque ele foi com a chave do meu carro, né? Chave do meu carro, na minha cabeça eu acho que ele ia tentar fugir com o meu carro. Só que quando nós chegamos no térreo, eu moro no quinto, né? Apareceram as pessoas, né, os agentes de portaria e um vizinho. E aí foi quando ele devolveu a minha chave e falou, não tá acontecendo nada não, é briga de casal, tipo assim, sabe? Aí o vizinho falou, não, tu não vai sair daqui não. A gente ainda tentou segurar. E o agente de portaria, a gente ainda tentou segurar no sentido não literal, mas ali na portaria é pra ele não ir, né, pra polícia chegar, mas infelizmente ele começou a querer se alterar e aí ele foi embora, né? E aí a polícia chegou, eles falaram, né, você pode ir com a gente agora, mas eu tava toda machucada, com medo, né? Lógico. Ou você pode esperar teu pai e tua mãe acordar e ir com eles, né? E aí eu esperei porque era um suporte, né? Lógico. Era um suporte, e aí eu fui no domingo mesmo, isso foi na madrugada de sábado pra domingo da primeiro fim de semana do mês, desse mês ainda. E aí foi essa a decisão que eu tomei, sabe? De gritar por liberdade, de encerrar esse ciclo, porque dali eu poderia perder minha vida. Com certeza. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A gente sempre perdoa, acha que a pessoa vai mudar, que o companheiro vai mudar, mas acontece. E começa justamente com as agressões verbais. Ainda bem que no meu caso não chegou a se tornar física, ficou só na agressão verbal e emocional. O que já é... Muito. Nossa, eu fiquei com depressão, não vou mentir pra vocês. Sim, é normal. Se vocês pegarem uma foto minha de 2021 pra agora, vocês claramente veem a diferença. A senhora lembra, eu lhe entrevistei na época, tudo. Enfim, e assim, o teu curso te ajudou. O teu curso de defesa pessoal. Sim. Ainda bem que você tem esse curso, você teve esse curso e você teve essa rede de apoio. Mas, doutora, e as mulheres que não têm essa dimensão, que não têm uma rede de apoio em casa ou com os amigos? Como é que elas podem fazer para, sei lá, a gente tem que incentivar a chegar aí a procurar uma delegacia, sim, e denunciar, e não só procurar a delegacia da mulher, não. Qualquer delegacia pode ser feita a denúncia, né? Qualquer delegacia pode ser feita denúncia, e na delegacia da mulher ela vai encontrar a rede de apoio. Muitas delegacias, mesmo que você vá em qualquer delegacia, depois é bom passar lá para ter o apoio dessa rede, que tem psicólogos, assistentes sociais, tem o Alerta Mulher, que é o aplicativo que vai no telefone, tem a Casa Abrigo, tem convênio com o hotel, tem o Ronda Maria da Penha para fazer as visitas e ficar o tempo todo fiscalizando as medidas protetivas de urgência, e tem a Procuradoria da Mulher com advogados, se caso precisar de divórcio, partilha de bens, visita, guarda de filhos, que tudo isso vai ser necessário. Então ela saiba que ela não vai ser julgada. Hoje já mudou muito, as delegacias já estão com funcionários capacitados para receber você, então você não sinta-se julgada, mas vá,
lute primeiro por você, pela Sim. sua vida, porque muitas verdade. vezes a gente vem vozes na cabeça da gente, vem pessoas que vão te criticar, porque nós estamos nesse ambiente ainda onde a mulher é marginalizada aqui no Brasil, mas saiba que você não é a única e precisa de ajuda. Olha, doutora, a Lorena, aliás, a Georgina Serrão, ela tá participando bem aqui com a gente. Uma das coisas que ela comentou é que se a gente for parar para analisar, quase todas nós, a maioria de todas nós, já vivemos sim algum tipo de violência doméstica, porém a gente não se deu conta, justamente porque as pessoas acham que às vezes a violência ela é a física, mas Sim. às vezes não precisa ser física. E a Georgina, ela falou uma verdade. Então, olha só, gente, é um tema que é muito importante, que você tem que sim denunciar, seja uma violência emocional, psicológica, uma violência verbal. Denuncie antes de se tornar uma violência física ou até chegar a ponto de ser o feminicídio. A jovem de hoje que foi assassinada pelo companheiro que tentou tirar a própria vida tinha apenas 21 anos. Ela já tinha 3 filhos e tudo isso, doutora, aconteceu na frente das crianças, essa madrugada, porque esse crime aconteceu às 5 horas da manhã. Imagine como foi essa noite, É né? isso. Pra ela. Imagina como que essas crianças vão crescer vendo aquele trauma. Sim. Aliás, vai ficar no trauma, Já vendo são aquela traumatizadas. situação, desculpa, gente, vendo toda ali a violência que o pai cometeu com a mãe, tudo. Imagina o trauma dessas crianças. Essas crianças já estavam vivendo a violência doméstica, como eu falo, esse ato do feminicídio é o último ato cruel que um agressor faz à sua mulher. E então quer dizer que já tiveram outras violências. Essas crianças já estavam convivendo nesse ambiente disfuncional. E ao mesmo tempo nessa madrugada, porque a hora de matar foi aquele último momento, mas antes ele já devia ter torturado, ter xingado, vários tipos de violência na frente daquelas crianças, que terminou com a morte dessa moça. E depois ele, querendo dar uma de vítima, também tenta tirar a própria vida, porque ele sabe o que ele vai passar. Para você ver que o agressor de mulheres é covarde. Sim. Ele é covarde. Né? Ele apronta, mas ele apronta aqui dentro da casa, como ela falou, quando entra no carro, quando entra na casa. Porque para a sociedade, ele tem que demonstrar que aquela mulher é amada, que ele é o cara bacana que vive com uma doida. É isso que ele quer mostrar para a sociedade. E que ele atura a doida. E quando eu comecei a gritar, doutora, né, no meu caso, que eu comecei a gritar, e aí ele falou assim: não grita, amor, não, amor, já mudou. Amor, já pensou? Já mudou. Não, eu vou ser preso, amor, para, não tem necessidade disso. Eu toda acabada, ele tinha acabado de puxar uma faca pra mim, eu vou ser preso, tipo... A você não... você não precisa, pode você tá toda ficar aí acabada, mas toda não precisa disso, sabe? Então, assim, realmente, como a doutora falou, deve ter passado tanta coisa antes de acontecer isso com essa moça. É muito complicado. Não é simplesmente... E o interessante, essas frases que ela falou, o agressor tem mania de falar: você quer destruir o nosso lar? Você quer destruir o nosso casamento? Você quer que nossos filhos sejam criados sem pai? Você quer que eu vá preso? Que eu perca o emprego? É tudo eu. Interessante que tudo que a mulher sofreu, ele não dá a mínima. Não. E interessante, parece que não aconteceu nada com ela. Agora, quando chega nele, ele começa a culpar a mulher. Você está pensando no meu emprego, você não está pensando em mim? E a gente não tem que pensar. Nós temos que pensar em nós, primeira coisa, porque nós não estamos agredindo ninguém. Sim. E não está bom, como eu falo, o relacionamento não está bom, separa. Mas não faça nenhum tipo de violência. Exatamente. E por muitas vezes eu tentei, sabe? Eu tentei separar, eu bloqueava. Mas como eu disse, ele sempre tinha essa modalidade de me cercar, chegar até você. Exatamente, de alguém chegar e falar: olha como ele tá sofrendo e tal. Mas sabe por que eles têm medo? Porque em mulher é muito fácil eles chegarem, quebrarem a cara da gente ou fazerem todo esse terror psicológico. Mas quando eles se depararem lá dentro da cadeia, eu quero ver se eles são esses machos aí que levantam a mão, que levantam a voz e que humilham a gente, tá? Assim, eu não tô desejando nada de mal, mas eu sei que a verdade já está exposta e eu sei que a justiça vai ser feita. Doutora, eu quero lhe agradecer
pela senhora topar mais uma vez vir aqui no nosso programa, esclarecer esse tema, falar com a gente sobre esse tema que para mim sim é de importância. Jennifer, parabéns pela sua atitude, muito prazer em te conhecer. Eu gostei muito de verdade de te conhecer, eu quero parabenizar a tua atitude. Você foi sim mulher, você é guerreira, você teve a cara de colocar na mídia, de espalhar para todo mundo o que aconteceu com você. Você, graças a Deus, não sofreu um feminicídio, mas você, contando a sua história, você vai ajudar muitas outras mulheres, você vai inspirar muitas outras mulheres a ter essa atitude de procurar uma delegacia e fazer aí a sua denúncia. Muito obrigada mais uma vez por participar do nosso programa. Eu que agradeço, viu? Eu também estou à disposição outras vezes. Obrigada.